Olá, meus amigos, voltamos com mais um vídeo do canal Locombatente. Aqui nesse canal nós discutimos coisas da Palavra de Deus, discutimos aqueles fatos que são relevantes para a Palavra e aquilo que você não conseguiu entender até agora, porque os enganos permanecem. Então vamos discutir hoje sobre a Trindade, sobre a divindade de Cristo. Vejam bem, eu estou falando sobre a divindade de Cristo. Eu não estou falando sobre a divindade de Jesus. Muitas pessoas têm se confundido até hoje, afirmando que Cristo é Deus, ou que Jesus é Deus. Vejam bem, vamos esclarecer estes e outros assuntos no nosso canal. Toda semana um novo vídeo e uma nova pregação sobre a Palavra de Deus. Bom, vamos começar com o texto de Filipenses 2, capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte: "E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz." Tá? Então quer dizer que Jesus morreu na cruz. Tá? Então, o capítulo 2 e o versículo 7 também diz que esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Então ele se esvaziou e tomou a forma de homem. Ele não era um homem. O homem carnal, o homem igual a nós. Então diz assim, no versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha, eu não posso usurpar ser eu mesmo. Você consegue compreender? Que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Tá? Vamos fazer uma analogia com um caso que já aconteceu anteriormente com o diabo, com Satanás. Ele usurpou ser igual a Deus, ele queria ser igual a Deus. E foi por isso que ele caiu. Ele queria construir um reino seu, ele não queria ser apenas um anjo, ter um propósito dentro da natureza divina. Ele queria abandonar o propósito para que ele foi criado e queria criar um propósito seu apenas, onde ele seria igual a Deus. Então ele queria usurpar o lugar de Deus. Já Cristo não. Cristo, mesmo sendo na forma de Deus, quando o texto diz que ele era na forma de Deus e a Bíblia diz que Deus é Espírito, significa não que Cristo é Deus, mas significa que ele era Espírito. Está dizendo que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era um ser espiritual igual a Deus, mas não queria usurpar o lugar de Deus, embora Deus tivesse depositado nele a plenitude. Como ele era o primeiro ser criado, então nele habitava a plenitude, ele era um ser completo. Então, ele precisou esvaziar-se para habitar em um corpo humano. Ora, esvaziar-se, ele precisou diminuir o seu poder, encolher, sair dele o poder, porque a natureza humana não comportaria tanto poder. Um corpo humano mortal, onde ele nasceria, não comportaria tanto poder. Então é isso que está dizendo. Não está dizendo que ele é igual a Deus, está dizendo que ele tinha a mesma natureza, que ele veio da natureza divina. Então, lá em Mateus 1, 21, capítulo 1, versículo 21, diz: "E dará luz a um filho, e o chamarás seu nome Jesus." Vejam bem, a Maria teria um filho segundo a sua natureza. Esse filho é Jesus. Jesus é o homem carnal. Veja bem, Cristo já existia antes de encarnar, antes de nascer. Porque ele se esvaziou para poder nascer. Então veja bem, você já existia antes de nascer? Onde é que você estava? Não, você não existia. Você passou a existir a partir da sua fecundação. Quando o Espírito e a sua alma foram habitar um corpo que seria gerado em uma mulher. Aquele óvulo recebeu um Espírito e uma alma. Tanto é assim que todo mês
aquele óvulo que não é fecundado, ele é expelido. Ele morre, porque ele não tem vida em si mesmo. Vejam bem. Né? Então, nós precisamos entender a diferença entre Jesus e o Cristo. Jesus é a natureza divina. Veja bem que quando Jesus Cristo foi ser batizado, o apóstolo disse para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro de Deus era o Jesus, a natureza humana subjugada em Cristo. Então, ele era fiel. Cristo habitou aquela natureza e subjugou ela à vontade de Deus. Então, o que acontece? Eu vou ler um outro texto aqui para vocês terem a entender. Tá? Todo mundo queria saber quem era. Né? Todo mundo dizia, tu é fulano, tu é Beltrão. Uns diziam João Batista, outros Elias, outros Jeremias. Né? Todo mundo dizia que Jesus era isso, aquilo. Aí Cristo perguntou para o Pedro. E Simão Pedro, né? Para o Simão Pedro: vós quem dizes que sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja bem que ele não disse tu és Jesus, ele disse tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está falando daquele ser que já existia antes de encarnar, porque era preciso olhar para Jesus e ver o Cristo. E aí o que acontece? Jesus respondeu para ele, disse: bem-aventurados és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Meu Pai que está no céu. Esse foi quem revelou. Veja bem, porque as pessoas olhavam para ele e viam uma pessoa, um ser humano. Mas Cristo viu nele, aliás, Pedro viu nele o Cristo. Então, quando ele veio e habitou a natureza humana, ele falava através daquela natureza, daquele corpo humano. Sim, porque ele era um ser espiritual, ele precisava falar através de uma pessoa. Se ele quisesse vir a falar conosco, igual a hoje, ele teria que falar em espírito, ou se materializar de alguma forma. Assim são os anjos. Os anjos, para interagir conosco ou com o meio físico que nos cerca, para fazer coisas físicas, eles precisam se materializar. Cristo não, Cristo estava habitando aquela natureza. E aquela natureza foi quem morreu na cruz. Tanto que lá em Pedro diz, né? Mortificado na carne, mas vivificado em espírito. Por quê? Porque a carne morreu lá a natureza humana. Este morreu lá. Em Coríntios 15, Coríntios 15, 21, diz assim: porque como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, todos são vivificados em Cristo. O que a gente precisa entender? Que a natureza divina criada em Adão, até ele pecar e cair, quando ele caiu, isso é desfeito na morte de Cristo. A natureza humana morre em Cristo e ressuscita a natureza divina. Por isso ele é o segundo Adão, ele retorna à criação a partir da morte de Jesus, do homem carnal ali, subjugado em Cristo, ele retorna à condição pré-existente antes do pecado, de imortalidade, incorruptibilidade. Isto é a ressurreição. Mas a Bíblia diz que a ressurreição é cada um por sua ordem. Cristo é as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então não houve ressurreição ainda. Apenas quem ressuscitou foi o Cristo. Quando Cristo não morreu, ele ressuscitou o segundo Adão. Ele ressuscitou a criação. Por isso é preciso que todos nós morramos em Cristo. Nós não morremos por Cristo, nós morremos em Cristo. É bem diferente. Quando Cristo morre e a minha natureza humana morre em Cristo,
Eu passo a fazer a vontade de Deus e não mais a vontade da natureza humana, não a minha vontade. Sim, quando Cristo foi, que ele carregou aquela natureza até a cruz, ele mesmo disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a carne que ele habitava possuía vontades, mas estava subjugada à vontade de Deus. Por isso ele foi até a morte, até a cruz, sem pecar. Este é o nosso propósito. Então, Jesus não é o Salvador. O Salvador é Cristo, que veio para nos salvar. Ele habita a natureza divina, subjuga essa natureza e faz com que recomecemos novamente, através dele, a natureza divina outra vez. Então, meus amigos, o que nós temos que entender, né? Muitas pessoas falam, né, sobre a imagem de Cristo, o nome de Cristo. Cristo possuía a imagem do invisível. Ele não possuía uma imagem humana. Quando eles olhavam, né, e viam Jesus, aquela era a nossa imagem, a imagem de todos os seres da natureza humana. Por isso não há uma imagem de Jesus, porque a imagem dele não é importante. Porque quando ele morreu na cruz, quem morreu foi a natureza humana, não foi o homem apenas. Todos que morrem em Cristo morreram na natureza humana. É isso que nós devemos entender. Quando eu me sujeito à vontade de Deus e morro em Cristo, continuo vivendo essa vida, mas morro em Cristo, eu me torno Jesus. Você se torna Jesus. Todos nós, quando morremos em Cristo, somos Jesus. Por isso que ele diz que nós poderíamos fazer coisas iguais a ele, melhores, maiores, pelo poder de Deus, pelo Cristo em nós, dominando essa natureza humana. Quando Cristo domina essa natureza humana em nós, nós faremos coisas iguais a ele, porque não somos nós que estamos fazendo. É o Espírito de Deus operando em nós, que pode fazer essas coisas. Por isso ele nos capacita com um novo propósito. Cada um de nós, uma parte da sua igreja, do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, cada um tem uma função, cada um tem um propósito. E esse propósito é nos dado pelo Espírito Santo. E nós não fazemos nada sozinhos, porque esse propósito complementa uns aos outros. Um membro é um membro, uma igreja são vários membros, e cada membro tem um propósito, e se completam uns nos outros. Então eu me torno Cristo. Paulo, quando pregou, ele disse: sejam meus imitadores como eu de Cristo. Sim, porque ele pregava para as pessoas e as pessoas não conheciam o Cristo. Mas quando as pessoas viam ele, eles viam o Cristo. Eles olhavam para ele e viam o Cristo em Paulo. Então eles, imitando Paulo, eles imitavam Cristo. Eles não estavam imitando Paulo, eles estavam imitando o Cristo que eles conseguiam ver no Paulo. E assim somos nós precisamos que as pessoas vejam o Cristo em nós. Então nós todos nos tornamos Jesus, onde Cristo habita e faz a sua obra, a obra do Pai, aquilo que ele veio fazer nesse mundo, que é levar salvação a todos. Ele desceu para nos trazer a salvação. Tá? Então, quando ele faz essa obra, não somos nós somos meros vasos, nós somos instrumentos da vontade de Deus, igual a Jesus foi. Por isso que o fruto da mulher é que seria inimigo da serpente. Seria aquele fruto que foi dominado por Cristo e levado sem pecar, mesmo habitando a natureza humana e sofrendo as tentações da carne como nós sofremos, ele levou aquele corpo até a cruz sem pecar. E aí ele venceu. O mérito da morte daquele corpo é porque ele abriu mão de viver essa vida humana, ele abriu mão de viver aquela vida humana para se dar em favor de todos nós.
Por isso que os sacrifícios de animais não atingiam assim, o efeito desejado. Eles não tinham, porque o animal tu pegava e dava o animal para morrer por ti. Né? Mas Cristo, habitando a natureza humana, Ele mesmo se deu. Ele não ficou preso à natureza, preso à carne, preso aos desejos, às tentações. Ele se deu por vontade própria. E isso fez com que, a partir dali, a criação pudesse ser restaurada em Cristo. Só a partir dali. Então o animal ele não tinha vontade. O animal estava submisso à vontade do seu dono. Então assim somos nós. Nós também precisamos morrer em Cristo. Se nós não morrermos em Cristo, nós também não chegaremos à ressurreição. Mas isso já é uma outra parte, né? Abordaremos um tema falando apenas sobre ressurreição. O assunto sobre Cristo também é bastante controverso, né? Mas eu vou ler aqui em Colossenses, 1 Colossenses 1, né? Que diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo é o primeiro, né? O primogênito de toda a criação. Porque antes dos seres físicos serem criados, os seres espirituais já existiam. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E também diz que foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Olha, ele sendo o primeiro, habitou nele a plenitude. Deus governa através de Cristo. Já todos os outros seres, Deus é um com cada um. Ele participa de maneira diferente na vida de cada um, num propósito de cada um. Cada um tem um propósito. Vejam bem, meus amigos, que a Bíblia também diz assim, para mostrar que Cristo participou da natureza humana. Então ele não era humano, também porque a Bíblia diz que carne e sangue não entram no céu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Vejam bem que com a morte de Cristo ele destrói o diabo. Quem tem o império da morte? A morte é pelo pecado, é pelo afastamento de Deus. Isso causa a morte. Quando Cristo morre, a sua natureza humana morre, a carne deixa de ter interferência sobre o Espírito. Então nós precisamos viver pelo Espírito. Nós precisamos mortificar as obras do diabo em nós mesmos, na nossa carne, na nossa natureza. Por isso que quando Cristo, o seu corpo humano, o corpo de Jesus, morreu na cruz, quem morreu foi o diabo. A natureza humana morreu. Aqui em Pedro, segundo Pedro 1 também diz, aqui, ó, pelas quais ele tem nos dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Vejam bem, em Cristo nós saímos de uma natureza de pecados, nós saímos da natureza humana e voltamos para a natureza divina. Mas vejam bem, a natureza divina não é nossa, a natureza divina é de Deus. Nós somos participantes, através de Cristo nós somos participantes da natureza divina. Pois é, meus irmãos, olha, vejam bem, que carne e sangue não entram no céu. E agora eu vos digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isto os salvos serão transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós, os que estarmos vivos, os que estiverem vivos na volta de Cristo.
Porque convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, isso nos leva a crer que a natureza criada por Deus é imortal, é incorruptível. A natureza divina é isto. E quando Deus criou Adão imortal, incorruptível, participante da sua natureza divina. E assim, em Cristo, nós retornamos à condição desde o pecado. É isso aí, meus amigos. Voltaremos no próximo vídeo, né, com mais um novo comentário sobre a palavra de Deus. Deus abençoe a todos.